Olá, meu nome é Miguel Curi Filho, sou membro da comissão científica da SOBED. Esse é o quarta temporada do SOBEDcast. E hoje eu vou ter o prazer de entrevistar a doutora Simone Guaraldi, médica do INCA, que tem uma expertise muito grande com a questão de educação e ensino na residência. E vamos conversar um pouquinho sobre isso. Simone, hoje nosso foco vai ser mais no preceptor de residência. A gente sabe que o ensino é uma coisa bastante difícil, parece uma coisa simples, mas nem sempre é. E Uhum. eu queria que você começasse falando, primeiro agradecer a sua presença, e queria que você começasse falando um pouquinho sobre o que você considera como um educador. Ah, legal. Bom, primeiro, obrigado, Miguel. Bem legal, né, essa iniciativa da SOBED de fazer essas reuniões assim, com essas conversas bem informais, né, bem bacana. Então, eu queria agradecer, que é a minha primeira experiência, né, fazendo esse tipo de atividade. Bom, a gente tem o que que é o ensino, né? Primeiro, porque quando a gente pensa em educação, é um conjunto de componentes, né? Então a gente tem primeiro a gente precisa pensar o que que é o ensino. E o ensino, ele é uma forma de você passar para alguém algo que a pessoa não sabe, mas gostaria de aprender, e você tem um processo para você fazer isso. Então, beleza, ensino é isso, de uma forma, maneira simples. E aí, depois a gente precisa considerar um segundo elemento, que é o aluno. Quer dizer, o aluno no sentido de que é aquele que busca o ensinamento. E o aluno é exatamente aquele que está pronto para receber algo que ele não sabe e transformar aquilo em alguma coisa, porque afinal de contas ele quer aprender. Então, geralmente, quando a gente quer aprender, é porque a gente transforma aquilo numa coisa boa. E aí a gente chega na pessoa que é o intermediário. Quer dizer, a gente chega nesse elemento intermediário que é o educador. E o educador é aquela pessoa que tem um conjunto de características que facilitam, né, na verdade, essa tanto a passagem do ensinamento quanto a compreensão do que se é, quanto talvez, possivelmente, a tradução daquilo na prática. Então, isso é o educador. Então, o educador ele pode ter várias características. Às vezes um pouco mais desenvolvida num lado, às vezes um pouco mais desenvolvida para outro, mas ele tem várias características que são peculiares, mas existem algumas que são essenciais, entendeu? E quais seriam as competências de um bom educador? Eu acho que eu primeiro colocaria o educador, ele precisa ser uma pessoa que sente vontade de ensinar, que acha que tem alguma coisa para dar para o outro. E essa pessoa que tem essa sensação, ele precisa gostar do processo de ensinar. Ele precisa ter tempo para fazer isso. Ele precisa ter um comportamento agregador. Ele precisa ter conhecimento. Ele precisa ter conteúdo. Senão você até ensina um pouquinho, mas daqui a pouco você não ensina nada. Então ele precisa ter esse conteúdo. E precisa ser uma pessoa reflexiva e que se adapte. Porque, por exemplo, eu posso falar para você assim: você vem me buscar porque você quer aprender alguma coisa. Mas eu não consigo. Eu consigo passar para você, mas a forma como eu passo, você não aprende. Então, o educador é uma pessoa que está sempre se criticando, ele está sempre se raciocinando. Será que eu estou sabendo passar para o outro? Porque não existe aquela pessoa que não é capaz de aprender. O que existe é a pessoa que, às vezes, a gente não consegue passar. Ou às vezes a gente não tá no momento da pessoa de aprender aquela X coisa. Então, o educador ele tem vários elementos, acho que talvez esses seriam alguns que a gente poderia mencionar, para a gente poder assim, começar a conversar, né, sobre o que a educação e principalmente no nosso meio. Né? Uhum. Eu já ouvi palestra sua que você citar um termo muito interessante que é o de segurança emocional. O Uhum. que é esse termo que eu acho que é legal falar sobre isso? Acho super bacana, olha só. Isso é um conceito muito novo para mim também, porque foi uma palestra que eu assisti de uma pessoa dessas que são disruptivas, né? Que a gente escuta, a gente, tipo, alguém fora da caixinha, nada, não é médico, não é do seu meio, e de repente você escuta uma palestra daquelas pessoas que conseguem pensar totalmente fora da caixa. E aí você fala, caramba, isso faz todo sentido. E aí essa pessoa falando sobre conceitos que eles desenvolvem na empresa dele, ele trouxe isso que é a segurança emocional.
Então eu falei, caramba, que coisa interessante. Aí ele pediu para ele explicar, e aí ele explicou o seguinte, porque na empresa dele as pessoas trabalham tranquilamente, livremente e tal. E aí alguma coisa acontece que você não gostou, sei lá, alguém falou de um jeito, ou então ele viu alguma coisa que ele não achava que reproduzia o valor da empresa, algo que ele falou, puxa, não gostei disso. Essa pessoa, ela tem a total liberdade para chegar para o chefe, ou para o amigo, para outra pessoa e falar assim, poxa, fulano, não gostei disso, não acho legal isso, acho que isso aí é ruim. Ele não se sente, ele não vê limitação dele expor o pensamento dele, mas expor o seu pensamento sobre algo que teoricamente é negativo não é segurança emocional. A segurança emocional é ele ter a certeza de que, ao expor esse pensamento negativo sobre algo, ele não será retaliado. O outro receberá essa informação como possivelmente uma informação importante para ser refletida. Às vezes aquilo existe, mas ninguém nunca chamou atenção. Então, isso é que é segurança emocional. Então, esse é um conceito novo para a gente, muito novo. Para eles não é um pilar na empresa deles, mas que eu acho que faz todo sentido, e tem coisa que a gente nunca pensou, a gente nunca tinha pensado nisso. Então eu falei, caramba, isso é uma coisa bacana para você trazer e refletir. O que significa, por exemplo, segurança emocional dentro da nossa prática de treinamento nos SETs, por exemplo, que a gente tem um monte de aluno. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que isso assim, é muito bacana de trazer esse assunto e cada um discutir um pouco sobre isso. É muito bacana. Acho muito pertinente em relação ao ensino e a residência, que às vezes é vista até pelo educando como um local de tensão e dificuldade. Exatamente. Então, ele falou isso, ele falou, olha, as pessoas não ficam angustiadas, tensas, eu vou ser mandada embora se eu for falar isso, se eu comentar isso, eu vou ser mandada. Não tem nada disso. Se você tiver que ser mandado embora por algum motivo, não será por isso, entendeu? Isso que eu achei bacana. É interessante que a questão das competências do preceptor que você falou, essa questão de conseguir passar uma segurança emocional para o educando, são coisas que nem todo mundo tem naturalmente, mas que você pode desenvolver. E aqui a gente tem algumas maneiras de desenvolver essa questão da preceptoria. Como você sugere que isso seja feito? Como que a pessoa, por exemplo, eu tenho um programa de residência onde eu quero encaminhar meu preceptor para ter uma formação melhor. Isso existe aqui no Brasil? Então, existe. Nós fomos educados na parte técnica, né? Nós fizemos faculdade, toda a nossa formação ela é toda voltada para o cuidado do paciente, mas tecnicamente falando, existe uma preocupação em relação à dor do paciente, né? Não é a dor de sentimento, né? Não é dor física também, mas não só a parte técnica. Então existe essa preocupação a mais sobre cognição, mas o interessante é que nós não somos treinados para um dia ensinar alguém. Nós não somos treinados para isso. Existe uma profissão que é exatamente isso. Você vai desenvolver competências, a gente fala pedagógicas, na verdade são andragógenas, né? Andragógenas, em que você vai entender primeiro o que é ensinar, você vai desenvolver ferramentas para ensinar, você vai compreender elementos que você pode utilizar no seu dia a dia para trazer aquele ensinamento, não necessariamente você entregar o conhecimento, mas você fazer a pessoa puxar e chegar lá onde ela precisa para aprender. Então, essa parte pedagógica, vamos colocar dessa forma, ela precisa ser desenvolvida também por quem quer ser preceptor ou um bom professor. Então, existe de um tempo para cá, o governo ele vem se preocupando com a formação dos preceptores, porque ele percebeu que é importante investir nesse desenvolvimento para que o produto final, que é o aluno que sai da formação, ele saia de forma diferente. Então, eles desenvolveram um programa de especialização em preceptoria de programas de residência médica. Esse curso, ele é um curso que ele tem uma
uma base que não é específica. Por exemplo, você não faz esse curso para ser especialista em preceptoria de endoscopia digestiva. Você faz para ser especialista em preceptoria de programas de residência médica. Então, você aprende sobre conceitos pedagógicos, como aplicá-los, recursos que você pode desenvolver e utilizar. Você aprende sobre reflexões sobre alguns assuntos. E aí esses cursos eles são feitos por hospitais. Você encontra esses editais eles são lançados de tanto em tanto tempo, e você encontra no RH Saúde, Registro RH Saúde. Você faz o cadastro, precisa fazer o cadastro para você ter acesso ao conteúdo, e aí você faz o seu cadastro e depois você vê, tem lá de tanto em tanto tempo aparece os editais vão sendo lançados. Quando você vê, quando tem um edital que te interessa e que você pode fazer, você faz a inscrição. Ele é gratuito, ele não é, você não precisa pagar. Ao contrário, é o governo que paga para que você faça. A única coisa que acontece é que normalmente tem um processo seletivo. E esse processo seletivo, a base dele, ele toma por base os seus documentos, os documentos que ele pede ali no edital. Então você manda e eles fazem um processo, porque, por exemplo, eles têm 200 vagas, mas às vezes tem 600 inscritos. Então eles fazem uma seleção. Então, existe esse recurso e eu recomendo. Eu fiz esse curso, eu acho super interessante, abriu minha cabeça para vários recursos, para várias coisas que eu nem conhecia, e eu achei bem legal. Eu gostei muito. Você também fez, não fez? Eu fiz em 2014. Você gostou também, né? Também, abriu minha mente, mudou meu conceito completamente de tudo, de ensino. E aprimora, né, a forma nossa de lidar com o ensinar. Eu não tô falando nem de aluno mais, eu tô falando de como a gente ensina qualquer coisa. E um dos calcanhares de Aquiles que eu vejo nessa questão do ensino é feedback e avaliação. Como é que você enxerga isso? Bom, vamos ver. Primeiro avaliação, para depois feedback, né? Porque você faz feedback depois que você avalia de uma certa maneira, né? A avaliação em educação, ela é essencial. Qualquer setor que não goste de ser avaliado tem alguma coisa errada. Porque para você melhorar, está implícito a avaliação. Mesmo que não seja uma avaliação formal, escrita e tal. Então, avaliar qualquer coisa que você esteja fazendo é importante para progredir. Então, partindo dessa base, a avaliação em educação ela é essencial. Precisa ser estruturada, mas ela é essencial. Então, se a gente fosse falar de uma maneira simples, avaliar significa, quando a gente está falando do binômio preceptor-aluno, tanto significa o preceptor avaliar o aluno, que já é a forma natural que a gente está acostumado e foi educado dessa forma, quanto o contrário, o aluno avaliar o preceptor, porque senão às vezes a gente acha que tudo que a gente fala, eles aprendem, acham que a gente falou da melhor maneira possível, e quando sai eu não entendi nada do que a doutora lá falou, entendeu? E isso eu já via. Então, avaliar é essencial, principalmente no nosso meio, claro, que é o que a gente faz. Então, a avaliação eu vejo dessa forma, como sendo uma ferramenta em que você faz com a mão dupla. Existem várias formas de fazer. Em seguida, o feedback. Porque quando você avalia, você tem a chance de identificar algo que você acha que a pessoa pode melhorar na sua visão. Mas você precisa trocar isso. Porque às vezes a pessoa pode te até convencer que não precisa, não conversa. Só que dar feedback para um aluno não é simplesmente chegar ali, vamos tomar um cafezinho, não. Você precisa entender que, primeiro, precisa ter um ambiente reservado para conversar com o seu aluno, porque o aluno, você não sabe como ele vai receber aquela notícia. Então, às vezes, a gente mesmo, quantas vezes, eu me incluo nisso, quantas vezes eu falei para um aluno alguma coisa, talvez eu não devesse ter falado na sala, naquele momento. Eu podia ter esperado um pouquinho e falado de outra forma. Porque eu não sei se ele ficou magoado com aquilo que eu falei. Para mim seria natural falar, mas para ele não é natural receber dessa forma. Então, dar feedback para um aluno
e, ao mesmo tempo, receber um feedback de um aluno, isso é importante, mas existe uma forma de fazer, que tem reservar, perceber, resguardar o direito dele de receber essa informação de uma maneira mais adequada. Então, também é um outro elemento fundamental para que você progrida na educação. Simone, muito obrigado. Acho que esse papo é muito bom. E eu adorei. Acho que a gente devia fazer mais conversas sobre ensino. Eu acho também, a gente podia fazer, né, uma linha de ensino. Eu acho que falta um pouco da SOBED. Ensinocast. Obrigado. Nada, obrigadão mesmo.